nós vamos iniciar pela correção do CA, lá na página 10, tá bom? Exercício 18. Lá no CA, então, diz assim: ácidos são substâncias químicas que se fazem presentes no nosso dia a dia. Como exemplo, tem-se o ácido sulfúrico, que pode ser utilizado na fabricação de fertilizante. Para a limpeza de pisos, o ácido muriático é usado. Para bebidas gasificadas, emprega-se o gás carbônico, o ácido carbônico, formado pela reação da água com o gás carbônico. Esses ácidos podem ser representados pelas seguintes fórmulas moleculares, respectivamente. Qual é? A letra A. Muito bem, Sofia. Letra A, H2SO4, HCl, H2CO3. 19. Leia a tirinha. O que significa essa fórmula? Eu sei, tá na ponta da língua. Cospe, cospe, que é ácido sulfúrico. A personagem da tirinha de humor mandou cuspir a substância porque uma importante propriedade do ácido sulfúrico é ser corrosivo. Além dessa propriedade, indique 3 características que identificam a função inorgânica que esse composto pertence. Qual é a função inorgânica que ele pertence? Gente, qual é a função inorgânica que ele pertence? Indústria de tintas. Não entendi. Só um minuto. Uhum. Gente, ácido sulfúrico pertence a qual função? O ácido. Ao ácido, muito bem. Então, nós estamos falando de um ácido. Características de um ácido, além da gente já sabe ali que ele pode ser corrosivo. O que eu posso Prof, dizer? que página? Oi, Léo, página 10 do CA. Exercício 19. Então, gente. O prof, que tem o pH inferior de 7. Muito bem. É uma característica, então, a presença de pH inferior a 7. O pessoal que foi chegando Gosto agora... azedo? Isso mesmo. O pessoal que foi chegando agora está corrigindo a página 10 do CA, exercício 19, tá? Então, ok. Então, o ácido ele tem gosto azedo, pH inferior a 7. Ele pede 3 características, falta mais uma. Possui um H+. Isso. Quando ionizado, né? Uma característica dos ácidos é que eles sofrem ionização. Quando ionizado, eles liberam um H+, né? Então, quando misturados em solução aquosa, eles vão sofrer ionização e liberar o H+. Muito bem, isso mesmo. Professora? Oi? Então, é que eu confundi. Nessa situação, não era para colocar para aquele, digamos assim, usado na indústria? Não, você procurou uma aplicação do dia a dia, né? Não. Você procurou aplicações diárias para ele ali. Ele pede 3 características do ácido mesmo. Do que é esse ácido, para caracterizar um ácido, o que ele tinha que ser? Na verdade, não necessariamente nem tinha que ser o ácido sulfúrico, né? Ele dá um exemplo ali, mas ele queria uma caracterização de ácido geral. Tá. Mas, então, isso que você falou, características geral, seria representado pela função inorgânica. Isso mesmo. Quando ele perguntar qual é a função inorgânica, ele quer saber se é um ácido, se é uma base, se é um sal, um óxido, tá? Entendi. Obrigada. Nada. Seguindo então, pessoal, nós vamos para a 20. A 20 diz assim: um suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido-base de diferentes soluções. Misturando-se um pouco do suco do repolho ao da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala baixa. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Então, aparece ali o amoníaco verde, o leite magnésio azul, o vinagre vermelho e o leite de vaca, ele é rosa.
E aí ele pergunta, de acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm, respectivamente, caráter... Vamos lá. A primeira solução 1 é o amoníaco. Ácido ou base? Básico. Ácido. É, quer dizer, básico. Básico, muito bem. O leite de magnésio? Básico. 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 Vinagre vermelho? Ácido. E o leite de vaca? Ácido. Ácido mesmo. Então, letra E. E. O leite, ele tem a tendência de dar próximo do neutro, tá, gente? Só que o leite, quando ele tá próximo, por exemplo, de estragar, as bactérias acidificam ele. Então, o leite, quando ele dá mais próximo do ácido, normalmente ele tem uma tendência já a estar azedando ali, tá bom? Também depende muito do que eles acrescentam no leite para estabilizar ele, para evitar que ele estrague dentro da caixinha. Tá? Alguns produtos vão levar a uma maior acidificação dele e outros levam a maior basicidade. Mas o leite mesmo, ele tem um caráter mais básico, o leite natural, in natura, né? Sem o processo industrial, ele tem um caráter mais básico. Só que o que chega à nossa casa é realmente, na caixinha lá, ela tem um potencial um pouquinho menor, um pouquinho menos básico do que o leite natural. Às vezes até ácido mesmo. Vamos então a 21. Os indicadores ácido-base são substâncias naturais ou sintéticas que têm a propriedade de mudar de cor em função do pH do meio. Para determinar o caráter ácido ou básico de alguma amostra, utilizou os laboratórios o azul de bromotimol. Então, nós temos ali o meio ácido, que é amarelo, e o meio básico, que é azul. E aí, ele dá ali os valores de pH e pergunta qual a cor obtida em cada uma dessas amostras ao ser utilizada a gota do indicador sintético. Refrigerante, qual a cor? Amarelo. Amarelo. Amarelo, isso mesmo. Detergente. Azul. Azul. Leite de magnésia. Azul. Azul. E o vinagre? Amarelo. Amarelo. Isso mesmo. Amarelo, azul e amarelo. 22. 22 fala que o excesso de ácido clorídrico no suco gástrico provoca uma ardência no estômago, conhecida como azia. Para diminuir essa sensação de queimação, é comum o uso de leite de magnésia, uma suspensão de hidróxido de magnésio. Presente a fórmula molecular dos compostos citados, indique a função química a que eles pertencem. Qual é a fórmula molecular do ácido clorídrico? HCl? Isso mesmo, Bia, HCl. Qual é a função? Ácido? É um ácido, perfeito. E o hidróxido de magnésio, qual é a fórmula molecular? MgOH2? Isso mesmo. Mg, entre parênteses, OH, Isso. no finalzinho, 2, né? Muito bem, Bia, perfeito. Função? É uma base? É uma base, isso mesmo. Vou só colocar ali no quadro, para quem não conseguiu pegar. Aqui, ó, o HCl, que é o ácido, e a base MgOH e um 2 aqui pequenininho, tá? Então, entre parênteses, o H, indicando que esse 2 é tanto do H quanto do O, né? Por isso, ele entre parênteses ali. Ok, então, o HCl é um ácido, o MgOH é uma base. Vamos, então, para o próximo. A representação esquemática a seguir está relacionada ao processo de separação de movimentação de íons. Como é o nome desse processo? Um processo que só separa íons. Como que é o nome dele? Dissolução iônica? Dissociação iônica, Sofia, perfeito. Esse processo ocorre em compostos moleculares ou compostos iônicos? Iônica. Iônicos, muito bem. Então, a dissociação iônica, essa separação ali, acontece em compostos iônicos. Considerando a imagem, estão representados o NaCl, seus íons, e a água. Indique a reação química entre eles. Essa aqui
A gente vai esperar um pouquinho para a gente fazer essa aqui, tá? Do NaCl, porque é só essa última da 23 aqui, ela vai fazer parte do que a gente vai aprender hoje. Tá bom, gente? Então, deixa essa aí que a gente volta depois a corrigir ela. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que vocês não ficou claro para ácido e base? Ó, A única coisa que eu fiquei com dúvida seria como resolver as fórmulas iônicas. assim, ó. Você quer saber a fórmula molecular, né? Tem jeito mesmo, tá? Tem explicação de como a gente vai chegar nessa fórmula molecular. Só que isso é o conteúdo do ensino médio. Por isso que vocês não viram agora, sabe? Como eu vou montar essa fórmula molecular corretamente, entendeu? Para evitar esses... como ainda não é o momento de vocês têm lá no verso da tabela periódica, ó, os ácidos não oxigenados e os ácidos oxigenados. Que aí vocês conseguem pegar o nome do ácido enquanto vocês ainda não estão ligando com a montagem da fórmula molecular. Tá? Então, Sofia, você não viu isso mesmo? Porque o objetivo do nono ano ainda não é realmente lidar com a fórmula molecular do ácido e da base. Tá? Até o processo de ionização e dissociação deles ali, ele é bem superficial ainda no nono ano. Tá? Vai ter no ensino médio que vocês fazem essa dissociação, essa ionização ali, vocês acabam insistindo mais com isso. Tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Já calma que você vai estudar isso tudo. Tá bom? A química ainda do nono ano, né, ela é mais superficial, um pouquinho mais superficial do que vocês veriam no ensino médio, né? Então ela é uma introduçãozinha ainda, né? E aí o ano que vem vocês veem de novo esse conteúdo e a gente vai aprofundar mais, vai falar mais, né, sobre o que a gente está discutindo esse ano. Professora, Pode falar, Bia. seria como se fosse, tipo assim, matemática, digamos assim, no primário. A gente aprende primeiro a somar, a subtrair e depois vai aprendendo o resto. Isso. Aí enfio, aí coloca uma expressão numérica, basta e tudo mais, né? Mais ou menos isso. Ai, meu Deus. É mais ou menos isso. O nono ano ele trata de uma química inicial ali para vocês, né? Mais superficial um pouquinho. Vocês têm uma parte de física daqui a pouco também, um pouquinho mais superficial. E aí o ano que vem vocês aprofundam. Vocês acabam revendo todo esse conteúdo, só que vocês aprofundam mais. E aí, Mas... pode falar. Tá. Mas então quer dizer que química e física não é esse monstro de 7 cabeças que todo mundo fala? Tipo, assim, porque quando eu era menor, eu sempre percebia que as pessoas me falavam, ai meu Deus, eu tô estudando química e eu não entendo nada, ai física eu vou reprovar, e eu ficava tipo, eu não tô entendendo. Olha, eu espero muito que você entenda química quando eu ensino. Eu espero realmente Ah, muito. não. Eu tô entendendo, eu só não tô entendendo por Ótimo. que eles reclamavam tanto. Uhum. Tem muito a ver com a forma como as pessoas aprendem, tem muito a ver com a forma como que às vezes, né, o professor tem dificuldade de chegar às vezes no aluno, né? Tem uma série de coisas, né? Tem aluno, por exemplo, e tem a ver com a afinidade do aluno, né? Porque tem aluno que tem afinidade para uma matéria, tem aluno que tem afinidade para outra, né? Não posso esperar que a sala inteira tenha afinidade, por exemplo, para as exatas e não tenha afinidade para humanas. Então, tem um monte de coisa, né? Cada pessoa, tenho certeza que tem gente ouvindo do outro lado tá falando assim, tá, mas é um negócio de 7 cabeças assim, né? Então, tenho certeza que as pessoas são diferentes, né? Graças a Deus que somos diferentes, né? Cada um tem uma habilidade e tudo mais. Mas não é tão absurdo assim, não. Eu posso dizer que a coisa não é tão absurda assim, não. Tá? Tem muito mais, assim, a ver com a questão mesmo da falta de afinidade, às vezes. Obrigada. Nada. Espero que enquanto você estiver aprendendo química comigo, você esteja entendendo. Pessoal, alguma coisa, gente, que vocês queiram tirar dúvida? Eu posso entrar no próximo conteúdo, então? Professora, Pode falar, Thomas. uma dúvida. Esse conteúdo de física você vai dar agora ou próxima aula? Agora, O conteúdo de física que você falou, Uhum. já vai ser esse assunto ou você vai dar outro assunto antes? É o próximo assunto, é a próxima unidade.
Ok. A próxima unidade já fala sobre luz, raios luminosos, se eu não me engano. É ondulatória. A próxima unidade é ondulatória, que é física daí. A gente pula da química para física. Tá bom? Ok. E ainda tem uma parte de biologia esse ano ainda, que tem uma partezinha que a gente fala de genética ainda. Esse ano tem bastante coisa para vocês, de novidades. Pessoal, nós vamos falar então agora sobre os sais, tá? Então, ó, nós aprendemos a função orgânica ácido, aprendemos a função orgânica base, e agora nós vamos para os sais. Ok? Uhum. Tudo bem? Ok. Então tá. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês e a gente já inicia. Qualquer coisa é só ir me interrompendo, tá, gente? Não tem problema. Como eu tô usando compartilhamento de tela, eu não fico com vocês visíveis na minha frente. Então, qualquer coisa pode falar mesmo, fala que eu paro a explicação, tá bom? Ó, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os sais. Esses sais, quando a gente fala em sais, a gente logo vai remeter ao sal que a gente tem em casa, né? Que é o sal de cozinha. O sal de cozinha é uma mistura de cloro e sódio, é o cloreto de sódio. O sal, ele é um dos compostos químicos mais antigos e mais valorizados pelo homem. Então, houve uma época em que o sal ele tinha o mesmo valor que o ouro hoje, por exemplo, para a gente. Então, o sal era extremamente precioso. Então, o sal, por exemplo, ele era usado para conservar os alimentos. Então, numa época em que não se existia geladeira, em que a conservação do alimento era muito importante, né, conseguir conservar um determinado tempo esse alimento, muitas vezes eles enchiam as carnes de sal, porque ao salpicar ali em toda a carne esse sal, acabava então que a carne desidratava. Então ela perdia toda a água que tinha dentro dela, só ficava massa seca ali mesmo da carne. E aí a bactéria não conseguia entrar para decompor, né? Por quê? Onde não tem água, não tem vida. Então a bactéria não conseguia habitar dentro da carne para decompor. Assim as pessoas conseguiam manter essa carne durante um bom tempo. Quando elas iam se alimentar dessa carne, elas passavam essa carne na água e retiravam o excesso de sal. Se elas conseguiam controlar, né? Conseguiam controlar essas bactérias, né, dentro da carne ali e conseguiam se alimentar dessa carne. Então, o sal, durante um tempo, ele foi tão valioso que ele deu origem à palavra salário, né? Então, salário significa pagamento em sal, que era a forma que era feito o pagamento dos soldados na Roma Antiga, tá? Então, ele era tão precioso e tão importante que era a forma de pagamento das pessoas. A gente precisa lembrar do sal também, o quanto ele está presente dentro do nosso corpo. Então, a gente tem, por exemplo, diversos sais minerais dentro do nosso corpo. E esses sais minerais, eles existem, mas a gente precisa consumir eles em baixa quantidade. Em excesso, por exemplo, o sal mineral, os sais, eles podem causar, por exemplo, hipertensão, né? Então, em excesso, a alimentação em excesso, ela acaba causando o aumento da pressão arterial, que pode danificar órgãos como o coração, como os rins, como o fígado, e uma série de outros problemas que pode causar esse excesso de sal. O brasileiro, culturalmente, consome mais sal do que ele deveria. Tá? Então, a nossa alimentação é muito mais rica em sal do que a gente realmente deveria consumir para manter a saúde dos nossos órgãos. Em algumas vezes, 2 a 3 vezes a quantidade diária recomendada. Só que, gente, sal é muito mais do que o cloreto de sódio que nós falamos. O sal, então, ele vai muito além disso. Então, aqui, ó, tem alguns sais para vocês verem aqui. Os sais coloridos que aparecem aqui também são formas de sal. Não é só o cloreto de sódio, aquele sal branquinho lá que a gente conhece. Então, tem diversos outros cloretos. Aqui, por exemplo, ó, nós temos o sais de cobre, que é azul. Tá? Nós temos o sais de níquel, que é verde. Então, nós temos uma série de outros sais, todos coloridinhos aqui, que apesar de coloridos, a sua grande maioria, eles são tóxicos. Tá? Essa imagem acho que é da página 27 de vocês, da apostila. Então, se vocês quiserem acompanhar lá,
Ela está lá na página 27, essa imagem. Como que se forma um sal? Um sal, ele é formado pela união de um ácido e de uma base. Observe nesse desenho que tem na apostila de vocês que o HCl que aparece aqui é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, função orgânica, ácido. Ó, nesse copinho está sendo derramado ele dentro de um outro copinho que já tem uma solução de NaOH. NaOH é hidróxido de sódio. Então, ó, ácido clorídrico, hidróxido de sódio. Então, um sal, ele é formado pela mistura de um ácido e de uma base. Quando ocorre a mistura de um ácido e de uma base, ocorre um processo chamado de neutralização ou salificação, tá? Neutralização ou salificação. Por quê? Porque nesse processo de neutralização ocorre a formação de uma molécula de água e sal, tá? Então, ó, o sal, ele é uma mistura de um ácido e uma base que juntos ocorre um processo de neutralização. Nesse processo de neutralização, vai sempre formar água e um sal. Definindo, então, os sais. O sal é toda substância que, ao ser adicionada em água, ao ser colocado na água, ele vai sofrer dissociação. Importante, hein? Sal sofre dissociação. Lembra o que é isso? É só a separação dos íons. Os íons já foram formados. Então, eles só separam os íons. E por isso tem que ter aquela carguinha lá em cima, lembra? Para te identificar se sofre dissociação, tem que sempre procurar a carguinha lá em cima. E aí, eles vão liberar no sal um cátion e um ânion. Só que esse cátion liberado, ele é diferente de H+. Por que é diferente de H+? Porque quem libera cátion H+, é o ácido. E o ânion liberado é o ânion diferente de OH-. Porque quem libera ânion OH- é uma base. Então, o sal libera um cátion, que não é o H+, e libera um ânion, que não é o OH-, tá? Então, qualquer cátion e ânion liberados diferente do H+ ou OH-, então vai formar um sal. Quem é responsável por esse conceito é o Arrhenius, de novo, que já apareceu nos ácidos, nas bases para vocês. Né? É um dos cientistas que trabalham na formação desse conceito, mas que também já tinha trabalhado na ideia do ácido da base ali. Sendo assim, então, ó, quando se mistura um ácido e uma base, vai se formar, então, um sal e uma molécula de água. Esse sal, ele vai ser formado pelo cátion de um e pelo ânion do outro. O cátion que a base liberou e o ânion que o ácido liberou, tá? E mais a água. A água vai juntar, ó, o OH de um lado mais H do outro e vai formar a molécula da água. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui em mim, tá? Então, ó, nós falamos até agora, então, dessa formação de um ácido e de uma base, né? Vamos aqui, então. Voltei, agora mais alto, né? Ó, então, a formação de um ácido e de uma base, ela vai depender formação do sal, desculpa, não do ácido da base. A formação do... Ó, então, lá no exemplo estava o HCl, que é o ácido clorídrico, né? Mais o hidróxido de sódio. Então, ó, a gente falou, então, que vai formar a molécula de água e, além da molécula de água, vai formar um sal. Então, nós vamos representar essa mistura aqui. Ó, então, a gente vai separar o ânion e o cátion de cada um. O primeiro de cada mistura, ó, lembra que o OH fica junto e o H do lado fica separadinho ali, né? Ó, o primeiro é sempre o cátion, o segundo é sempre o ânion.
Então, quer dizer que disso aqui, ó, nós temos o H positivo e o Cl negativo. Disso aqui, nós temos o Na positivo e o OH negativo. O que nós falamos até agora? Que vai juntar o que é diferente de OH e H e vai juntar esse aqui também. Ó, então, o Na e o Cl se unem. Esse aqui, ó, o ânion do ácido e o cátion da base vão se juntar. Ó, então vai juntar esses dois. Respeita sempre a mesma ordem. Primeiro positivo, depois negativo. Primeiro a gente sempre escreve na fórmula molecular o cátion para depois o ânion. Ó, então esse é o cátion. Então, ó, juntou eles. Na, depois o Cl. Lembra lá de quando a gente falava do que fazer com esses sinais na hora da fórmula molecular? Um é positivo de um lado, negativo do outro, eles acabam, então, se anulando. Então, vai ficar só assim, NaCl. Agora, observa aqui, ó. Eu tenho esse H para juntar com esse OH. Tá, H mais OH, o que forma? Ó, H aqui, outro H aqui e o O aqui. O que isso forma? Água? H2O. Isso mesmo, forma água. Então, numa reação de neutralização, vai formar um sal mais uma molécula de água, tá? Esse sal aqui é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que nós estávamos falando. Então, ó, cloreto de sódio mais a água. Então, no processo de neutralização, sempre forma o sal mais a água. Ok? Conseguiram entender isso? Gente, Pelo que eu percebi, nesse processo, todo processo que a gente vai usar com sal, a gente tem que pegar e colocar o sal na água. Mas como é que a gente, digamos assim, pega o sal na água e junta com uma substância básica para poder neutralizar e a gente acaba criando água? Olha, muito bem observado. Quando você coloca ele na água, você ainda acaba criando água. Muito bem. Tá? Quando você dissolve na água, você vai fazer esse primeiro processo aqui, ó. Quando você dissolve na água, você está fazendo a dissociação, que é a separação dos íons, tá? Então, lá, quando você viu o primeiro processo, ali no desenho da página 27, ele tem um tubinho, e nesse potinho ali, ele já tem NaOH dissolvido. Quando ele colocou NaOH, ele já promoveu a dissociação, que é a separação do sódio para um lado e do OH para o outro. Quando ele colocou o HCl, ao colocar o HCl, a primeira coisa que acontece também é a separação aqui. H para um lado, Cl para o outro. Agora sim, tendo já eles dissociados, é possível juntar isso aqui e formar água, como você falou. Tá? Dentro da água, formando mais água ainda. Então quer dizer que, tipo assim, para componentes que estão na forma de pó ou algo do tipo, é normalmente utilizado a água porque ela, digamos assim, meio neutra, não é tão ácida, nem tão Ela é básica. neutra. Ela é neutra. Esse negócio. Ela é neutra, então eles usam a água como se fosse, sabe, tipo uma ferramenta. Isso mesmo. Tá. Certo. Obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Tá, vou só voltar aqui. Continuando, então, de onde a gente estava. Ok. Então, ó, a gente estava falando desse processo ali no quadro, que o hidróxido de sódio mais o ácido clorídrico vão formar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mais a molécula de água. Quanto aos sinais, já que
o ânions e os cátions ionizados vão aparecer, dissociados, aparecem, né, a carga ali em cima. Então, como nós temos um positivo e um negativo, eles acabam se anulando, né? Por isso que não aparece nenhuma das cargas ali. Então, o ácido e a base, o sal, ele é o resultado da reação, então, desse ácido e dessa base, né? Desse nomezinho que a gente já falou, que recebe ali, então, que é neutralização ou salificação. Na apostila de vocês, lá na página 27, tem esse QR Code. Esse QR Code, ele mostra um videozinho sobre o processo de neutralização envolvendo o pH dessas substâncias. Tá? Então, eles fazem lá mostrando o pH e mostrando a neutralização, então a mudança de pH após a mistura do ácido e da base. Vale a pena vocês assistirem, tá? Depois dá uma olhadinha lá, é um vidinho curto, mas vale a pena vocês assistirem. Então, gente, o sal, outra definição dele é que ele é um composto iônico formado por um cátion, o cátion veio da base, e um ânion, que veio do ácido, né? Em uma reação de neutralização. Essa história da neutralização é uma coisa que já precisa ficar claro para vocês. Então, enquanto aqui na apostila do nono ano ela está insistindo que, né, ocorre uma neutralização, a partir do ano que vem vocês conseguem ver, vocês vão fazer esses testes, de que a neutralização ela acontece, porém, nem sempre vai terminar a substância exatamente neutra, tá? Por quê? Se você pegar uma base fraca e um ácido forte, já é de se esperar que a base não consiga exatamente neutralizar o ácido, né? Ele não vai chegar a um pH por volta de 7. Então, é sempre uma média entre os dois ali, né? Então, se você tiver uma base fraca e um ácido forte, a mistura desses dois tende a formar um sal ainda ácido. De pH ácido, né? Não sei se vocês me entendem. E a mesma coisa, o contrário. Se a base for forte e o sal utilizado, se a base for forte e o ácido utilizado for um ácido fraco, a tendência ainda é que se tenha um processo de neutralização não completo, que ainda fique um sal de caráter básico. Tá? Então, gente, assim como os ácidos e as bases, os sais, eles também formam a solução eletrolítica. Ou seja, os sais dissolvidos conduzem corrente elétrica, né? Então, se eles conduzem corrente elétrica, isso se deve à separação dos íons, então, dos cátions e dos ânions. Uma aplicação prática disso que a gente está falando aqui, dos sais conduzirem corrente elétrica, é o que acontece, por exemplo, nos temporais. Então, vocês podem observar que quando começa a dar descarga elétrica, ali, raios, nas praias, uma das grandes preocupações é retirar as pessoas de dentro da água. Né? Então, é pedido muito que as pessoas saiam dentro da água, os salva-vidas começam a circular, tirando as pessoas dali. Por quê? Porque a água do mar ela é uma solução eletrolítica, ela conduz eletricidade. Então, dissolvido no mar tem uma série de sais. Então, a água do mar funciona como uma solução eletrolítica, ou seja, consegue conduzir corrente elétrica. Bia, pode falar. Então, professora, desculpa, mas é que eu fiquei com muita vontade de falar. Então, quer dizer que é como se a gente tivesse... Eu acho que esse nome é Becker, deve ser o nome do aparelho que a gente, assim, usa para experimentos. Aquele vidrinho, copinho? assim. Isso, Então, o copinho é o Becker. É isso. Então, quer dizer que é como se o mar estivesse dentro do Becker e a gente fosse uma, digamos, substância que a gente vão reagir, assim, quando começa uma tempestade, vai reagir e a gente vai sofrer, assim. Isso mesmo. Os íons vão conduzir essa corrente elétrica e vão fazer uma descarga na gente, digamos assim. Nossa, ai. Por isso que é extremamente preocupante as pessoas no mar no meio de um temporal, né? Então, elas devem ser retiradas, sim. Nas piscinas também é um problema, só que a quantidade de sais dissolvidos na piscina é muito menor. Então, as pessoas dissolvem sais de cloro, por exemplo, né, para a limpeza da piscina. Tem sais também, só que a quantidade ela é menor do que no mar. Então, digamos que ocorreria um acidente fatal, existe uma chance muito maior de acontecer no mar que necessariamente na piscina, mas nenhum dos dois pode ficar, tá, gente? Então, deu temporal, tem que sair sim, mas o mar ele ainda é mais problemático porque é uma solução eletrolítica de maior intensidade, né? A quantidade de íons dissolvidos é maior.
Então, esse aqui é só para lembrar vocês que os sais eles fazem dissociação e não ionização. Lembra? Esse foi o assunto da nossa outra aula. Dissociação é quando só separa os íons. Vamos? Acorda? Vamos? Então, gente, ó. Então, esses íons, eles são apenas separados. Eles não se geram, não se cria carga elétrica para eles, tá? Eles só são separados. Então, vocês veem ali, ó, a carga positiva e o negativo ali. Né? Então, o processo de dissociação ocorre, então, a separação dos íons. Os sais, eles são dissociados, ok? Então, para que haja dissociação do sal, ele é adicionado à água, ó. Então, observa aqui, ó. A presença de água, H2O, e aqui também, a presença de água, ó. Então, a dissociação, ela ocorre quando o sal é adicionado à água, tá? E aí, então, separa os seus íons. Vamos falar de alguns sais que nós temos no nosso dia a dia, né? Porque nós lembramos muito de cara, né? Ou pelo menos eu lembro muito eu lembro muito do sal de cozinha, né? Então, eu lembro sempre do sal de cozinha. Agora, existem uma série de outros sais. Então, ali, ó. Gente, nossa reunião tem 1 minutinho para acabar. Retornem no mesmo link, por favor, tá? Caiu, volta no mesmo link. Não vou demorar muito, não vou me estender muito, mas ainda tem um pedacinho para falar com vocês, tá bom? Ó, pessoal. Então, alguns sais que nós temos na nossa casa. O hipoclorito de sódio é um sal que nós também temos na nossa casa. Nós temos o hipoclorito com o nome de água sanitária. Tá? Então, o hipoclorito de sódio é um sal. Ele é usado normalmente como bactericida, desinfetante. A gente usa para limpar o banheiro, para tirar as cracas ali, os bichinhos, né, do banheiro. E também é usado para lavar, para desinfectar roupas, é usado em baixa quantidade para limpeza de alimentos. Né? Então, a gente pode colocar, por exemplo, frutas que são consumidas com casca de molho na água, com um pouquinho de água sanitária, mas é pouquinho mesmo, né? Eu vou colocar uma colherzinha pequena de água sanitária numa bacia de água ali, para ajudar a limpar as frutas, as coisas que a gente consome com casca. Também é usado para higiene de espaços como a caixa de água, por exemplo,